Salve, salve, Passatempo tá on! Começa agora o Radim Sem Pilha, o podcast gravado aqui na Casa da Cultura em Passatempo. E hoje, antes de apresentar os meus convidados, primeiro eu vou chamar a nossa abertura. Estamos de volta e hoje vamos falar sobre um tema muito importante. São guardiãs dos animais aqui na cidade. É a ONG Salve Patas, que é responsável por cuidar dos cachorros de rua aqui em Passatempo. E como convidada eu já quero apresentar a Enilda. Eu tô na ONG já há mais de 2 anos, né? Lá no Canil, cuidando lá. E é isso aí, estamos aí correndo atrás dos animais aí na luta. Isso aí, e bota luta nisso, né? Uma luta diária nisso. Luta diária, de domingo a domingo, né? Não tem feriado, não tem dia santo. Entendi. E quem tá lá para dar um auxílio para vocês lá na ONG, e a nossa convidada aqui também é a Patrícia, que é uma veterinária que dá aquela força lá para os cachorrinhos na hora que chegam lá. Conta um pouquinho da sua participação na ONG, o que você faz lá. Então, meu nome é Patrícia, eu sou médica veterinária formada pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, né, o UniBH, e eu já estou aí há algum tempo, tem 1 ano e alguns meses, 1 ano e 6, 7 meses mais ou menos que eu já me formei. E com as meninas aqui, eu já estou desde o período um pouquinho antes de eu formar, eu já ajudava. E depois que eu comecei a trabalhar com o cachorro, a gente começou essa parceria aí com a ONG. E uma fazendo, no caso, pelas outras, né? Eu ajudo, elas também me ajudam aí. E a gente continua nessa parceria aí na luta por eles, né? Pelos animais sempre. Só lembrar aqui também, gente, que esse programa só está sendo possível a sua realização porque a Associação Cultural Passatempense ela foi agraciada com um projeto do governo de Minas através da Lei Aldir Blanc, que é a Lei de Incentivo à Produção Cultural, né, o Auxílio Emergencial de Incentivo à Produção Cultural. Então, a Casa da Cultura foi agraciada, está fazendo diversas ações pela cidade. Já convido a todos para acompanhar esses programas e esses movimentos. Muitos são postados na internet, alguns são realizados aqui em loco mesmo, na Casa da Cultura. Você pode assistir tudo pelo canal da Casa de Cultura no YouTube, só digitar lá Casa de Cultura Passatempo, ACP, né, Associação Cultural Passatempense, para você acessar tudo que está sendo postado lá. E lembrando também que esse podcast ele é postado pelo Spotify. Então, se você não quiser aproveitar aqui as imagens, mas só puder ouvir, você também verá esse podcast publicado lá no Spotify, onde você pode escutar todo o nosso papo. Bom, vamos lá então. Fala para mim, Enilda, há quanto tempo que existe essa ONG aqui em Passatempo, a Salve Patas? A ONG foi fundada 19 de agosto de 2019. Você já tá na ONG desde o início ou você entrou agora depois? Desde o início. E você, Patrícia, você já atende lá? Então, na verdade, desde antes mesmo de me formar, como eu estava falando, não só aqui em Passatempo, mas lá em Belo Horizonte eu já trabalhava com alguns projetos sociais. A gente já trabalhava lá com atração, que era com cavalo de carroça, a gente trabalhava em outros projetos sociais que aconteciam lá dentro da faculdade. E eu sempre gostei dessa área, assim. Então, quando eu vim para cá, eu comecei, né, engajar e ajudar as meninas aí na ONG. Hoje eu presto, no caso, sou uma das prestadoras de serviço e ajudo voluntariando na parte que eu consigo ajudar também, o máximo que eu consigo fazer. Então, desde que eu vim para cá, né, 1 ano e pouco, 1 ano e 6, 7 meses mais ou menos, eu já atuo aí. E agora, com as meninas, principalmente a Enilda, na presidência e o pessoal, a gente tem trabalhado de uma forma mais contínua aí, ajudando cada vez mais esses animais que estão na rua. E me conta, Enilda, como funciona o trabalho de vocês? O que vocês fazem? Fala um pouquinho. Eu acordo, recebo um chamado, alguém precisa de um cachorro, vai buscar. Conta aí um pouco do expediente lá, como é que é. Sempre tem um chamado de resgate, né? Sempre tem um pedido de socorro e a gente tá lá. Nós não nega não, sabe? Cuida do canil
E domingo mesmo teve um pedido de resgate, sabe? Um cachorro estava com a metade da cabeça arrancada. Aí a gente foi lá, deu socorro, levou, tá lá em Carmópolis, na clínica, sabe? Então, assim, é uma luta, não para não, sabe? E aonde que fica a sede? Os cachorros? Isso. No DR. No antigo DR, lá na saída para Desterro, né? Isso, o antigo DR. E quantos cachorros vocês estão abrigando lá atualmente, mais ou menos? Tem 42. E é de todo tipo? De todo tipo. Parece que você me contou que tem uma curiosidade que tem mais, são mais fêmeas, parece que tem Mais lá? fêmeas. Lá só tem 3 machos, né, Patrícia? 3 Só machos? 3. 3, né? E o resto tudo fêmea. Isso se dá por alguma razão, alguma coisa assim de ser fêmea? O pessoal gosta mais de cachorro macho, às vezes? Porque as fêmeas sempre, né, dá mais problema, né? Uma cria traz 10, né? Aí tira assim o macho e a fêmea joga na rua, né? Enilda, na verdade, acho que são 4 machos. O 4? Pisquila, o Caramelo, o Thor e o Barão. Isso, Não, e tem o Denis também, né? Que resgatou há pouco tempo, que foi um que... E guarda o nome de todos, assim? Aí já... Quando já chega, já batiza? Já chega tudo ligado. Quem que é a boa pra dar nome lá nos cachorros? Né? Ah, eu sou péssima. Na verdade, minha mãe, né? Que gosta. Só a mãe é. Não, e quem mais que faz parte da ONG? Fala pra gente, assim, todo mundo que tá envolvido atualmente. A gente tem poucos voluntários, sabe? Mas é o braço direito. Dedica todo o amor, todo carinho, sabe? É o Carioca, a Márcia também, que cuida lá no lixão, né, Patrícia? De muitos lá, né? Lá. O Celso, a Deuseli, a Claudinéia do Calafate, que é uma mãe pra ONG, coitada. Ela abriga mais de 20 cachorros na casa dela. Todo cachorro machucado que a gente resgata vai pra casa dela. Ela tem um cuidado muito especial, sabe? Com os cachorros. Então, assim, quando a gente já pega um caso que eu já falo com as meninas assim, gente, ó, precisa de muito cuidado desse cachorro aqui. A gente vai precisar de medicação na hora certa, vai limpar. Né? A gente já leva pra casa dela, porque a gente já sabe que ela vai fazer aquilo ali com muito amor e realmente vai cuidar direitinho, sabe? E ela ainda é a secretária, ela mexe no Instagram, né? Nas redes sociais, né? Quem quiser seguir... Salve Patas, é porque o A é um 4. Né? Então segue lá no Instagram, é meio roxo, né? Assim, as cores. Meio roxinho. Quem já quiser seguir lá no Instagram o Salve Patas, é legal porque elas estão sempre postando, às vezes, alguma situação que precisa de uma doação ou algum tratamento que deu certo, né? Que também não é só tristeza, tem a parte boa também, né? Tem o Carioca, que é um grande companheiro. Verdade. Carioca, e assim, aí... Uma vez eu conversei lá em Divinópolis com umas meninas lá que tem uma ONG lá que chamava SPAD, se não me engano. Acho que até comentei com Patrícia. E lá, assim, acho que parece que é uma questão que é meio igual, assim. Sempre tudo parece que é meio precário. Você vê que mais na força ali mesmo, né? Na dedicação de cada um. E eu achei engraçado que uma das meninas lá que era veterinária, ela me falou que João, lá na minha casa deve ter uns 10 gatos, deve ter 3 cachorros, acho que tinha até passarinho. Que tipo assim, às vezes pega o animal e não tem espaço para pôr e acaba levando para casa. Já fizeram isso? Já levou o bicho para casa? Demais, né, Nilda? Eu... Só que, assim, o que a gente fala, assim... Deixa eu levo tudo. Mas aí o que a gente preza muito em cima dessa questão do espaço é se existe um espaço adequado para esse animal. Porque não adianta a gente colocar 10 cães dentro da casa de uma pessoa que não consegue abrigar esses 10 cães, sabe? Então a gente preza demais por isso. Quando a gente vê que naquele local não vai dar para levar, a gente já fica desesperada. Gente, vamos arrumar. Às vezes a gente pede lar temporário no Instagram, vê o que dá para fazer, sabe? Mas assim... Se não for o local adequado, se tiver muitos animais num espaço muito pequeno, se a condição não for bacana, a gente já prefere levar para outro lugar. Porque não adianta também a gente tirar da rua para colocar num lugar que a gente não vai dar condição de vida boa para eles, né? Então, a gente preza muito por isso aí. E você tem cachorro em casa? Eu tenho uma adotada. Adotada. Da ONG? Foi da ONG. A gente foi fazer um resgate no Calafate, na época. E nesse resgate era uma cadela e mais 9 filhotinhos. Ela deu cria em umas bananeiras lá, tava cheio de bichinho de pé, os filhotinhos, e a gente foi levar para um lar temporário lá na Guadinha. Aí quando a gente foi levar, e na verdade assim, a minha avó é idosa, então eu moro com a minha avó. Então a gente sempre ficou um pouco com medo por causa de machucar, de pular, essas coisas, né? Aí fui para Guadinha nesse resgate.
Na hora que eu entrei dentro do carro, a cadela foi comigo com os 9 filhotinhos, a Bárbara do cartório que foi lá levar pra gente. E essa filhotinha saiu da mãe mamando assim, deitou na minha perna e ficou me olhando. Aí eu fiquei olhando pra ela e falei assim, ai meu Deus, eu vou ter que levar ela embora. Aquele olhar de filhote aquele olharzinho, né? E os outros estavam mamando lá, e ela toda fraquinha, doentinha, tadinha. Aí levei e deixei na guardinha. Voltei e falei com meu pai, falei, pai, tem uma filhotinha lá, eu quero ela. Aí meu pai, ó, agora você já formou, você trabalha, você vai cuidar do jeito que você quer cuidar, então se você quer, você busca. Falei, beleza, num domingo, eu fiz a Nanda sair daqui num Fusquinha, ir lá com a gente buscar a cachorrinha, a gente foi. O Fusca estragou com a gente no meio do caminho, foi um alvoroço, mas a gente trouxe. Doente, com parvovirose, cuidei, tratei dela. A minha mãe ainda olhava e falava assim, ó, filha, se ela morrer, você arruma outra, porque ela tava muito fraquinha, sabe? Graças a Deus tá lá hoje, gigante, a coisa mais linda. Todo mundo Como fica louco. chama? Kira. Todo mundo fica louco com ela quando chega lá em casa. Foi adotada também, assim, e é uma benção. A gente teve corona lá em casa, sabe? Minha mãe e meu pai ficaram muito ruins, assim, eu também fiquei. E era a companheirona lá dentro de casa. Ela deitava assim, no pé do meu pai, via meu pai passando mal, e ela corria na minha mãe, ela ficava doida, tadinha, dentro de casa, assim, querendo dar um confortozinho, sabe? Dar um amor para todo mundo que estava ali doente e tal. Então, assim, eles são realmente, assim, anjos, de verdade. E até, eventualmente, vocês publicam lá, vocês postam, que é a questão da adoção de cachorros. Hoje em dia existe vou dizer, uma campanha, assim, um esforço maior para que se adotem cachorros às vezes, né? E é mais difícil o cachorro mais velho ser adotado? Eu prefiro filhote, porque o cachorro já adulto, ele sofre muito, porque ele já apega com a gente, né? A gente dá um amor, chega na cada pessoa é outro. Então, assim, eu lá no canil tem 40 e tantos, eu por mim, que não tira nenhum de lá. E tem a questão também de comportamento, né? Esses cães aí já adultos, eles adquirem um comportamento já diferente. Então, assim, às vezes você leva para um sítio, querendo ou não, o cachorro brinca. Às vezes ele vai pegar uma galinha, entendeu? Aí é mais difícil a adaptação. Maldade, às vezes assim, né? É para brincar mesmo, sabe? Então, nunca viu aquilo ali e tal. Então, às vezes o animal, ele dá bem mais trabalho do que um filhote que acostuma, que é educado, que é criado pelaquela família ali. Então, assim, a adoção dos maiores, assim, não é, todas as vezes, né, Nilda, que alguém adota os maiores, na maioria das vezes eles voltam, assim, é muito difícil. Devolve doente. Doente, na maioria das vezes doente, a gente pega casos, assim, que devolve, que a gente teve que pouco tempo atrás a gente pegou ele de volta, o Thor. Ele, assim, foi uma coisa de horror. Ele já voltou com sinomose, voltou doente, a gente custou recuperar ele tinha um trauma que provavelmente ele apanhou. Então, assim, ele tinha um trauma gigante. Se você pegasse vassoura para varrer qualquer coisa assim perto dele, ele já entrava em desespero. As pessoas chegavam perto da gente, ele ficou lá na clínica uns dias, qualquer pessoa que chegasse, ele já começava a latir e querer avançar, de medo, porque ele não movimentava as pernas traseiras aí no caso. Aí, com carinho, cuidado, ele, assim, tinha uma particularidade, que ele era apaixonado com música. Então, aí eu levei o violão lá pra clínica, ficava tocando, ele deitava no meu colo, dormia tocando violão. Levou pra casa, botou na beirada da cama. Aí só tem que recuperar, né? Levei, castrei ele, a gente usa um medicamento que chama morfina pra dor, e ele é alucinógeno, sabe? Assim. Então, quando ele tava voltando da morfina, ele tava muito desorientado, tadinho. Ele tinha passado por muitos traumas. Pink Floyd lá. Peguei ele, eu e minha mãe deixou meu pai dormir. A gente pegou ele, esperou meu pai dormir, passou com ele pela sala e colocou ele na beirada da minha cama. Eu dormi com a mão pra baixo, assim, fazendo carinho nele. Se eu tirasse a mão, ele começava a chorar. Eu queria ficar com ele de todo jeito, mas aí depois, por ele ser muito grande, ele começou a pular muito na minha avó, sabe? Aí já foi essa questão de a gente ter ficado com medo de machucar a minha avó e tal. Mas assim, eu chego lá no canil e já vou ver ele já fica louco, tadinho. É muito bonitinho, sofreu muito, assim. E aqui, lá na ONG, assim, a gente tem a impressão que vocês passam mais perrengue, assim, né? Por toda a estrutura, às vezes não ter condições de dar a atenção e o tratamento que vocês queriam. Mas vocês duas se tornaram amigas por causa da ONG? Como é que é a história? Como é que foi, assim, que começou essa amizade?
Correndo atrás dos cachorros. Foi a primeira vez, assim, uma das poucas, assim, conheci a Enilda, assim, de vista. Aí, eu fui no canil, eu não lembro pra quê, eu acho que foi vacinar, né, Enilda? Foi. Eu sei que a gente foi fazer alguma coisa assim, aí chegou um chamado, inclusive foi o Thor. Chegou um chamado que tinha 2 filhotes presos ali perto do DR, numas braquiárias, nos negócios ali, e aí a gente olhou todo mundo assim, e aí, vão resgatar? Quem que vai? Estava de chinelo, de short. Caiu um bom tombo, né? Uma já olhou pra cara da outra, eu não deixo morrer não, a outra eu também não, saiu nós duas de chinelo no meio do mato, numa braquiária, na beirada da ponte, os cachorrinhos morrendo de medo, entramos, mordendo, né, Enilda, porque estavam com dor, assim, com medo, conseguimos abrir, assim, a braquiária, bem na beirada, assim, da ponte, sabe? Conseguimos tirar, resgatamos, aí depois disso eles ainda tiveram parvovirose, os 2 filhotes adoeceram, uma, infelizmente, que era a irmãzinha dele, acabou que não aguentou. E aí depois a gente recuperou, aí ele já teve esse trauma aí de ser abandonado, né, que foi quando a gente começou a nossa amizade assim mesmo, mas acho que a nossa identificação maior foi mais mesmo por causa do amor e da persistência, assim, e a gente tem que fazer alguma coisa, não vão deixar ali porque não cabe, assim, sabe, dói ver ali naquela situação e não poder fazer nada, então assim, isso aí foi uma das coisas que aproximou muita gente, né, Nilton? Só não pode dar cachorro de presente uma pra outra. Eu já dei. E ela já me deu. Já ganhou? Já deu de presente? Já. Mas não foi de verdade, né? De foi mentira, miniaturinha, assim. Ela leva sempre pra mim. A gente morre de rir, porque assim... Vai lá tomar café, né, Nilton? Um cappuccino, um panetone no Natal. Vai levar panetone pra ela. Aí aproveita e bate um papinho também. Já, até me ajudar, né, Nilda? Na hora do aperto de emergência, assim, cesárea, que eu tive que fazer de emergência, falei, pode paramentar que não tem quem me ajuda a segurar a língua aqui. Morria minha equipe de medo de agulha, de ver abrir, agora eu já tô fazendo tudo já. Faz até cirurgia. Se pudesse, né, Nilda? Tô fazendo já tudo, falei com ela, pode vir trabalhar comigo, porque já nesse dia mesmo eu falei, preciso de alguém pra me ajudar aqui com a língua, que eu tava anestesiando, minha assistente me ajudando, né, a operar. Falei, pode paramentar e entrar, Nilda, pra você segurar a língua pra gente. Agora já vê sangue, já ajuda no que tiver que ajudar. Começa a tontear, sabe, mas volta de novo. Já firma os olhos, né, como diz. Firmo. Já levei umas 20 mordidas, inclusive tá meu dedinho tá sem unha aqui, ó. É um acidente de trabalho, né? Vamos falar assim, né? E muitos, né, gente? Porque, assim, às vezes não é nem porque não gosta ou por nada, mas, assim, o bicho com dor, ele age diferente, né? Ele tá com medo, tá com dor, ele tá numa situação ali que ele não confia no ser humano. Então, quando a gente aproxima, por mais que a gente seja carinhoso, que a gente converse, a gente vai com calma, a defesa do animal é morder, de uma certa forma. Às vezes, cachorro de rua, que tem uns que você abaixa assim, eles já ficam tipo... Vai pegar Mas uma muita pedra. gente fala comigo, você é doida. Eu sou doida mesmo, doida por cachorro, sabe? Enfim, buraco de 3 metros de fundura. Nós é enjoado, canil nosso lá Mas com essa chuva, cuidado. com esse período chuvoso... Tá mais difícil, complicado, mas né? assim, a gente sempre tá comprando cobertor, levando, trocando, não deixa molhado, ração é prêmio, nós enjoados, né, Patrícia? E aqui, deixa eu contar pra vocês, ver se vocês Todo mundo recordam. vacinado, Tudo vacinado, graças a Deus. Eu lembro de uma história que o pessoal falava aqui nas ruas, que era meio que uma lenda, mas não sei se vocês têm algum conhecimento. Que o pessoal trazia caminhão de cachorro de outra cidade e jogava aqui. Vocês já ouviram falar isso? De verdade. Demais. Vocês acham que é verdade? Verdade. Já vimos, inclusive, Vocês já viram? muitos animais sendo abandonados, assim, é pouco tempo mesmo, assim. O que acontece? Infelizmente, o pessoal, eles têm uma mentalidade de que o cachorro, ele serve ali, principalmente os de raça, né, nesse caso, para reprodução. Então, eles vão colocando os cachorros para reproduzir. Americana, a gente resgata muito, né, Nildo? Então, eles vão colocando para reproduzir. Os cachorros vão reproduzindo. Chega uma hora que apresenta alguma doença, ou então que não serve mais de matriz, chega um tempo que já não consegue mais parir, eles simplesmente vêm e joga na rua. Já jogaram uma maltês, assim, na frente da Enilda, assim. Ela foi socorrer a cachorra na hora que ela virou pra olhar a placa do carro. Não deu já tempo. tinha ido embora, assim. Mas e cachorro de raça acontece também isso? Muito. Demais. É porque são os que parem, né? Chega na hora que adoece, assim. Já julgaram uma pincher, por exemplo. Todos os animais lá do canil, eles são testados, são leishmaniose negativos, que é uma zoonose, uma doença de saúde pública aí.
é muito perigosa, inclusive, então todos são leishmaniose negativa. Isso a prefeitura assegura esses testes, sabe? Então, o que aconteceu uma vez, julgaram uma pincherzinha lá, a Enil das meninas resgataram, e aí ela já começou a ter um tanto de feridinha, ter um tanto de sinais clínicos, assim, um corpo ferido, principalmente na orelha, a unha muito grande, que já são sinais, assim, de leishmaniose, sabe? Óbvio que tem diagnóstico diferencial, né, que a gente investiga aí para saber realmente se faz os testes, mas é muito comum, assim, de leishmaniose. Então, em canil não pode existir esse tipo de animal. Porque além de ser um tratamento muito caro, pela picada do mosquito, é muito perigoso e passa para os outros animais, assim, entendeu? Então, e principalmente pega no ser humano. Então, o nosso cuidado aí, no caso, quando eles julgaram essa cachorrinha, eu já falei com as meninas, falei, vamos testar isso, é leishmaniose. Porque pegam, aí o pessoal não dá conta de tratar, ou às vezes não quer, e não quer eutanasiar, tem dó, às vezes não quer gastar mesmo, nem com a qualidade de vida, nem com a eutanásia, com nada. Então eles já vão e simplesmente jogam lá na porta do canil, joga filhote, assim, é muito comum mesmo. Às vezes vocês chegam lá, abrem o portão, tem um cachorrinho diferente lá. Essa semana foi um cara lá procurando, assim... Se alguém queria filhote de Yorkshire, né? Foi. Aí não achou, não conseguiu vender, queria jogar lá pra gente. Falei, não, você não vai jogar, não. Na verdade era misturado. Agora, ué. Não era Yorkshire puro, sabe? Não conseguiu vender, ele falou que não conseguiu vender. Olha pra você ver o absurdo. Não conseguiu vender, aí queria dar pro canil. Aí você vê como é estranho, assim, eles não conseguiram nem adoção, né? E cachorro de raça é muito comum você conseguir adoção. E filhote também, né? Filhote, com a pandemia, assim, aumentou demais o número de abandono, assim, às vezes a gente recebe algum chamado, eu falo assim, gente, porque, igual eu tenho a parte veterinária e tem a parte voluntária, eu, Patrícia, que gosto de ajudar. Então, assim, na maioria das vezes tem algum resgate, a Enilda já me liga, né, Enilda? Vamos, Patrícia, vamos! Aí eu já vamos, aí nós vamos, assim, na maioria das vezes. Ambulância? É a ambulância que eu falei com ela que a gente vai arrumar. Precisa de ver como que anda dentro do carro, com 6, 7 sacos de ração e ela voando lá em cima, assim. Ela fica lá em cima. Só vê minha cabecinha torta, assim. Mas é assim, a ONG, então, aqui em Passatempo não existe um trabalho semelhante? Tem mais algum canil público, alguma coisa assim? Tem não. Então é um verdadeiro, vocês atuam diretamente até na questão da saúde pública que você falou aí, Sim, né? Na verdade, assim, o canil é um espaço que é cedido pela prefeitura, né? A prefeitura cedeu esse espaço para recuperação desses animais. Então, a intenção inicial ali era o seguinte, a gente pega um cachorro na rua, não tem lugar para colocar, precisa de tratamento, a gente leva, trata, castra e solta. Porque, assim, não é só castração que é controle populacional, sabe? Controle populacional de cachorro, a gente vai desde a educação, assim, é na escola que começa, entendeu? Não abandono, é muita coisa que envolve, assim, não é só a castração. Então, era essa a ideia principal. Só que existe muito cachorro, principalmente que vem de roça, que são soltos aqui na cidade, que pega motoqueiro, que morde no pessoal. Então, são cachorros que a gente não consegue reabilitar e voltar eles pra rua, entendeu? Então, são muitos desses cachorros que ficam lá no canil, que acabam ficando lá. Então, tipo assim, não adianta ligar para as meninas e falar assim, eu tenho um cachorro aqui meu, então eu não quero mais, pega. Não, a ONG não pega. Não tem. Na verdade, o canil não tem nem mais espaço para colocar, sabe? Esses animais, esse espaço lá é mais mesmo para o cuidado desses animais e alguns que a gente não consegue voltar para a rua. E aí vem a dificuldade que a gente estava falando da questão da adoção, que a gente infelizmente não consegue. Muita adoção precisa ir para esses cães adultos. E, inclusive, quem está assistindo, tem muito filhote lá. Se for para cuidar de verdade, porque a gente é chato, a gente vai atrás e ver se está cuidando mesmo. Então, assim, se quiser, assim, adotar, a gente tem muito filhote para adoção, para cuidar, para dar amor, carinho, essas coisas. Então, é só procurar lá no Instagram, que a gente passa foto, vai conhecer e tal. Tem aí também a questão de quem quiser ajudar. Outra questão em que a gente é um pouquinho chato também é a questão da ração, porque os cachorros já ficam fechados. Então, assim, dá uma ração de qualidade ruim, eles já são susceptíveis a doenças e tal. Então, é uma coisa que a gente bate muito na tecla. Assim, se vocês forem no canil, mesmo, né? Se vocês forem no canil, né, Nilda, e ver, é só ração prêmio, assim, é só ração boa. É o único alimento que eles têm, né? Então, tem que ser.
que ser coisa boa, Tem que ser coisa dá boa. sustância, né? Para Dá os bichinhos sustância. sobreviverem, né? Os cachorros nossos lá, né, filho? Que já reflete no pelo, no tudo dente, gordo, assim, né? é em tudo, Até no sabe? É, em comportamento também, né? tudo. Que tá As rações, satisfeito. elas têm coisas específicas, assim, para diminuir o odor de fezes, quantidade, assim, principalmente para as meninas que limpam, que são muitos cachorros, que no caso aí os ionóforos, que são algumas substâncias, no caso, que diminuem o odor, tem tratamento dentário em algumas rações, então, assim, o máximo que a gente consegue de oferecer para eles, porque o que a gente pensa é o seguinte, aí o pessoal fala assim, é cachorro de rua, já tá comendo qualquer ração, ótimo. Gente, pra gente, não é só questão disso e da saúde deles. O investimento é muito melhor a gente investir numa ração melhor, que vai dar uma qualidade de vida e vai cuidar de outros problemas também, vai evitar problemas pra gente que, às vezes, por exemplo, cachorro enche de tártaro dá um tanto de úlcera no estômago e tal, por causa de alimentação e de outras coisas. A gente gasta no veterinário, e eu falando como veterinária, brincando, no mínimo 400 e poucos reais, isso só com a sedação e a tartarectomia, que é a retirada desses tártaros, entendeu? Então, assim, são coisas que vão aumentar a qualidade de vida dele, que a gente preza aí, assim, que não é enjoamento, não é porque a gente quer dar a ração, assim, vacina importada. Então, são coisas que a gente tem que dar uma qualidade de vida boa para eles, por eles, pela saúde pública e também pela gente que tem cachorro em casa, né? Que a gente leva pra casa da gente as coisas que a gente pega lá. Então, assim, é por isso que a gente é um pouquinho chato aí nessa questão, né, Nilson? Leva tudo pra casa, né? Oi, Nildo, e lá onde é o canil, não falta trabalho, né? Não. Vocês A garram gente lá na chega lá lida. 4 horas, 4h30, sai de lá 9, se usar até 10. Já saiu de lá até meia-noite, né, Patrícia? Fora os resgates que tem que fazer na rua depois. Sempre depois do canil tem resgate. Sempre nos horários assim, né? Mais complicados, né? Sempre nos horários. Final de semana, feriado. Você já deixou, tava alguma festa, alguma coisa? Ih, saiu? demais. Às vezes eu nem vou, né? O Natal desse ano eu nem vi. Nem vi Natal, não. Como é que foi o seu Natal? Com os cachorros. Mas você tava lá no canil? No canil. Mas você ficou lá cuidando Saí dele? de lá, era 10 e tanta da noite, já tava numa canseira. Falei assim, isso aqui agora é cama, mais nada. Leite e bolacha, né? Leite e bolacha, só e pronto. E é assim. Não, e você falou, é semanal, é diário, é sem horário. De domingo a domingo. Não tem como falhar um dia assim, sem ir lá. E é muito trabalhoso. Demais. O que te motiva a levantar e fazer isso? Amor. Por que você faz isso? O amor demais. Dentro da família ali, do Carrega núcleo no carro, familiar, né, Patrícia? Não importa. Isso daí, assim, acaba que é todo mundo, né, Nilda? Todo Assim, a mundo. família da gente, assim, a gente que gosta, que cuida, todo mundo tem que ajudar. Minha mãe, assim, eu até comento demais com as meninas, assim, que a cura da depressão da minha mãe foram os cachorros, assim. Minha avó fala comigo direto que minha mãe melhorou 100% depois que eu abri a clínica. Alegra a E a casa, gente né? começou a mexer assim, porque ela vai com a gente, resgata, aí meu namorado também gosta, meu namorado ajuda, ele só não pode ver sangue. Mas o resto, assim, a minha mãe já repalpa toda a obra, tudo que precisa. Minhas primas, igual a Franciele, a Elisângela, que fica lá sempre. Meu pai tem uma compreensão gigante. Manda um abraço aí pra galera. Tem que mandar um abraço pra todo mundo que ajuda lá na clínica, que é muita gente. Então, tipo assim, às vezes minha mãe deixa meu pai sem comer pra poder ajudar, e graças a Deus ele entende demais. Então, assim, não importa, sabe? Mas é muita coisa, assim. Eu chego atrasado em tudo, Emilda a mesma coisa, às vezes a gente nem vai. Tava atendendo antes de gravar. Mas era um gato que você falou? Era um gato, era um gatinho. E que bicho que você já atendeu lá na clínica? Hoje eu atendi um passarinho. Ai, Um passarinho. Eu já atendi porquinho da Índia. Nossa, eu já atendi muita o que o coisa. passarinho tinha, Patrícia? Tava com falta de cálcio, hipocalcemia que chama. Meu E aí Deus. não tava conseguindo voar? Não, Que era? as De perninhas raça? paralisaram. De raça? O que era? Era, acho que um red. Era red. É bem parecido com uma calopsita, sabe? Você já atendeu a calopsita também, Já, parece, né? já. É porquinho da Índia, Gato, cachorro, animal de cavalo, eu grande mexo porte. muito. É isso aí. Assim, a gente tem as áreas de especialização da gente, mas uma das coisas que eu não faço nunca na minha vida é negar socorro. Então, assim, a gente estuda pra tudo, né? É óbvio que a gente vai especializando, mas a gente estuda pra tudo. Então, se chega pra mim, eu não tenho coragem de negar socorro. Assim, de jeito nenhum, eu não consigo. Então, se eu sei fazer,
se às vezes é alguma coisa que está fora do meu alcance, se não tiver como encaminhar, principalmente Silvestre, que é muito longe, aí às vezes eu ligo para algum professor que me deu aula, que aconteceu isso, me ajuda. Porque assim, a gente vive em constante aprendizado, né? A gente não nasce sabendo tudo. Ainda mais na veterinária, que assim, quantas espécies, assim, é muito amplo, é muita coisa. A fisiologia é diferente, a farmácia é diferente. Então, tudo é diferente de um bicho para o outro. Então, o que dá pra gente fazer, assim, sempre, a gente faz com o maior amor do mundo e vai tentando, assim, até onde a gente vê. Se eu ver que não é pra mim, eu já falo, aqui a gente não tem estrutura, não tem como, porque tem algumas limitações e tal, às vezes, algum outro lugar que tem um raio-x, que tem alguns exames mais avançados, a gente já vai encaminhando. Eu tenho uma parceria muito bacana com o pessoal lá de Carmópolis, o Pedro. Então, assim, a maior parte das vezes que a gente precisa raio-x, essas coisas, o Pedro, aqui, tô te mandando, beleza? Ah, não, beleza. Aí, assim, a gente tem essa conversa, assim, que é muito boa, sabe? Aconteceu isso, e aí, o que você acha? Assim, então, graças a Deus... E você tem medo de algum bicho? Assim, nenhum. Chegar lá, não tem. Uma cobra? Não tem. Um sapo? Você tem medo de cobra, não? Sapo? Não tem. Ah, não, eu tenho. Eu pego sapo assim, ó. Se fosse Não, assim, eu lá, tenho medo de cobra, lá no único Brasil, lá não. tem muito rato, barato, os ratos sobem nas pernas da gente assim, cobra, mas assim, se me encostar, eu já tenho medo, mas falar assim, corre, não dá não. O único bicho que eu tenho medo é de gente, o resto... É o mais difícil de lidar, né? Esse é o resto, com amor, você resolve tudo. E aqui, me conta, já que a gente tá falando de amor, eu queria escutar de vocês algum relato, talvez de um de cada um, rapidamente. O que foi o caso mais triste que você já vivenciou ali na ONG? Todo o tempo que eu tô na ONG... Se é que tem um que é mais triste, porque geralmente... Tem vários casos muito tristes, sabe? Mas o que me chamou mais atenção foi 2 casos. Um do cachorro do lixão, que ele ficou 4 dias em cima de uma esteira. Ele foi subir na esteira e ele quebrou a escadeira. E ali ele ficou imobilizado em cima da esteira. E aquele enxame de mosquito em cima dele. E ele gritando, uivando lá 4 dias. Aquilo ali me matou. Aí vocês foram lá resgatar. Aí nós foi lá. Você tava nesse, Patrícia? Chamei a Patrícia. Infelizmente, a gente não conseguiu. Esse não teve como salvar, não. Ele foi feriado, né, Nilda? Eu sei que o pessoal não estava trabalhando, eles chegaram lá e viram. Aí ligaram para as meninas assim, na segunda, acho que não sei se foi na segunda ou na terça, acho que era um feriado prolongado. Ele prendeu as patinhas na esteira, e quando ele prendeu, provavelmente já estava fraco, assim, porque o pessoal joga muito cachorro lá também, ele sabe? Foi subir e não conseguiu. Garrou. E nisso, pra tentar sair, na ânsia de tentar sair, porque a maioria dos cachorros do lixão são muito ariscos, assim, a gente não consegue aproximar deles pra curar qualquer coisinha, bicheira, mias, qualquer coisa, é muito difícil. Então, assim, a gente já chegou lá, ele já estava em condição, assim, em estado terminal. Eu falei com as meninas, infelizmente, esse aqui não dá pra gente, não, assim. Ou a gente, é uma coisa que dói, é ruim, a gente tem que lidar com isso, mas entre deixar o bicho sofrendo e tirar o sofrimento dele, aí a gente preferiu, a gente conversou, falou, não é pra gente, vão eutanasiar, a gente não tem o que fazer mais, não dá. Uma dor no coração. Nossa, assim, é a pior sensação. Imagina, eles fechou o lixão sexta-feira, né? Foi. E só voltou na terça. Eles fecham, acho que 2 ou 3, então assim, ele só foi depois desse horário, sabe? Então assim, só na terça-feira. Pra mim é a pior coisa, porque a gente estuda pra salvar. Então você tem que, eu não costumo desistir fácil, então assim, você tem que desistir é muito difícil. Agora, só que já era lesão de coluna, assim, era muito complicado, assim, a gente não tinha o que fazer, o animal não ia ter a mesma qualidade de vida, entendeu? Então, não valia a pena. Então, a gente faz uma anestesia geral, depois da anestesia geral, a gente usa um medicamento específico que provoca uma parada cardiorrespiratória, mas aí o animal ele não sente, ele apaga na anestesia geral, e aí ele vai, você nem vê ele indo, assim, você só vai acompanhando o batimento no esteto, mas ele vai parando devagarzinho. E pra você foi o caso mais triste que você presenciou? Foi um dos mais, assim, porque igual eu te falei, durante a minha vida acadêmica, assim,
Eu presenciei caso que veio de Brumadinho, na época lá na Uni, que a gente estava Fala trabalho da barragem, que a gente estava... Porque o grupo de resgate animal né? é de lá. O Aldair, que foi meu professor, que é o coordenador. Então, assim, o grupo surgiu lá na Uni de resgate durante Mariana, Brumadinho e aquelas chuvas. Então, eles levavam para o hospital, sabe? Então, a gente via muito caso, recolhia muita coisa e por causa da minha experiência também, aí já é animal, lógico, mas não é a parte de cachorro, mas por causa dos cavalos de carroça, assim, a gente trabalhou quase, o projeto de extensão chamava Tração, era coordenadora do grupo de estudos e do projeto. Então, a gente pegou muito caso, assim, e chegava, era caso, assim, um bicho muito grande, que você vê debatendo, é muito triste, que machuca demais quando tá debatendo por causa do peso, em condição, assim, terrível, porque o pessoal, na maioria das vezes, não tem condição de cuidar nem deles, assim, e muitas das vezes, o mais triste era ver que muitas das vezes não era nem porque eles não gostavam dos cavalos, sabe? Era por causa de educação, eles não sabiam. Eles não tinham informação para aquilo ali. Então, quando a gente oferecia aquele trabalho, que a gente via eles naquela felicidade, às vezes era até engraçado. Eu passava no sinal em Belo Horizonte, os carroceiros davam tchau pra mim, lá do outro lado, Patrícia, brincava comigo. Então, tipo assim, eu vi muita coisa lá, sabe? Muita coisa, assim, triste demais. E os próprios cachorros dos bombeiros também que atuaram lá, parece alguns faleceram também em virtude da atuação. Muita também, coisa, né? muita coisa. Aqui a gente pega, igual a gente pegou, assim, uma das coisas que é muito comum, infelizmente, aqui em Passatempo. O pessoal tem muita mania de jogar água quente, de jogar óleo quente. A gente pegou o Denis há pouco tempo atrás, lá no Calafate, a gente resgatou. Ele estava todo queimado. E era gordura. Foi óleo quente mesmo que jogaram nele. Estava todo frito por cima, assim, pele fritinha, assim, pururucada mesmo, sabe? De queimado, assim. Então, a gente pega muito caso, assim, sabe? Parece que vocês pegaram esses dias que tomou uma machadada, parece, na cabeça, um negócio assim. Foi uma machadada na cabeça. E ele sobreviveu, o Chico? Chico tá bem. Tá firme? Chico tá uma gracinha. A Neia deu o nome de Francisco pra ele, por causa de São Francisco de Assis. Ele foi um vitorioso, assim. Um cachorro que tava com erliquiose, que é uma doença aí que vem do carrapato, que tem um tanto de complicação, sabe? Então, assim, além dessa questão aí da doença do carrapato, nós tivemos que anestesiar, que já é arriscado se anestesiar um animal doente, sem exame nenhum na hora, porque ou a gente fazia ali ou ele morria, assim, uma situação de emergência. Então, assim, graças a Deus, hoje a ferida dele, ele tá lá na ANEA, né, Claudineia, que a gente falou, cuidando super bem dele, já tá, assim, praticamente outro cachorro, sabe? Graças a Deus, assim, tá muito bem cuidado, muito bonito, assim, também, e assim vai pegando e vai recuperando. A gente perde muito, sabe? Mas a gente também salva muito. E o que eu falo com as meninas que é muito importante, que pelo menos a gente perde, mas perde tentando, sabe? A gente não deixa a míngua. Durante o trabalho de vocês, assim, a gente vê muita maldade, igual você falou, assim, que pessoas fazem com os animais. Vocês já presenciaram algum tipo de, não sei se o certo seria dizer preconceito, mas alguma resistência com o trabalho da ONG, do pessoal não ter muita credibilidade, alguma coisa nesse sentido? Demais. Xinga, não quer que entre na casa, fala que o cachorro é dele, que faz o que ele quiser com o cachorro, que ninguém manda. É muito complicado. Tem hora que a gente nem consegue resgatar por conta da ignorância, que é demais, sabe? E pelo fato de vocês serem mulheres, já teve algum problema por isso ou não? Não, porque a gente enfrenta, Eu ia sabe? falar, porque a gente é tupetuda. A gente enfrenta, eu não sou fácil não, sabe? Eu não sou fácil de desistir não, sou complicada também, sabe? A língua é afiada, né, Nilda? A língua é afiada derruba na também, língua fácil. Mas tem que ser até meio que já vão meio preparados assim também, dependendo da situação, pelo que vocês já viram. A gente vai assim, na educação, hein? Aí a pessoa começa... Eu vou de cara fechada, Nilda. Quem vê a Patrícia rindo aqui, hein? Você vê essa mulher aí... Fica quieta aí! Ela fala assim, desse jeito. Tá certo aí. Braba. Ela é braba. Eu sou. Braba? Eu sou uma coisa de louco, sabe? Mas ela também é braba. E vocês já tomaram? Você falou que tomou uma mordidinha no dedo aí. Você já tomou alguma Nossa, mordida? eu já tomei demais. Esses dias mesmo, né, Nilda? A gente foi pegar uma cachorrinha na rua pra castrar, porque durante os 6 meses passados a gente fez uma parceria com a prefeitura, numa licitação de castração. Então, todo mês eram castrados 13 animais de rua.
Eram animais de rua. Então, assim, com a parceria das meninas da ONG, elas pegavam esses cachorros pra gente, faziam um pós-operatório. E com essas castrações aí, assim, foram mais de 60 cachorras, assim, castradas, graças a Deus. A maioria dessas fêmeas que estão na praça são quase todas castradas. E aí a gente pegou ela, a minha mãe que até que botou o nome dela, né? Ela pôs o nome dela de Juma. Juma. Mas não conseguiu ainda tirar os pontos dela, não. A cachorra é uma coisa, ela sobe nas paredes. Ela é... O nome foi bem pra dar apropriado. remédio, a Enilda morria de rir. Aí eu falava, a Enilda ria, porque elas tentavam pegar, ela não conseguia. Aí era 10 horas da noite, elas me ligavam, a gente não tá conseguindo dar remédio, né? Eu falei assim, ó, pera aí que eu tô indo aí então. Injeção não vai dar mais não, essa cachorra vai ter que beber remédio. Eu gosto de injeção, eu tenho dó. Aí eu jogava tudo dentro da seringa, amassava as medicações assim, segurava ela no canto, Enilda, como é que vai abrir a boca dela? Eu falava assim, pegava, abria a boca dela, jogava lá dentro, ela mordendo a seringa, quebrando tudo, voava na parede, eu falava com ela, aí a Enilda ria, né, Enilda? Porque eu encurralava ela na parede e falava, oi, eu não tenho medo de você não, pode parar. Tem que divertir também, né? A gente ri muito, né? Aí a vice-presidente da ONG, que é a Andréia, né? Ela fala assim, se eu morrer no meio dos cachorros, eu morro feliz. E assim eu falo, se eu morrer no meio dos cachorros, eu morro feliz. Não brinca não, que esses dias eu quase morri. É melhor não, né? Vamos... Não, eu brincava, eu falava assim, gente, se eu morrer debaixo do pé de um cavalo, eu tô satisfeita. Eu tomei 8 coisas. Quem acompanha o dia a dia da gente, à noite, que tem dia que é 2 horas da manhã... Nós tá lá pelejando ainda. Fala assim, essas mulheres loucas, é doida. Por essa a gente senta né? lá na clínica, né? Vai beber café. Vai beber café e... Começa a rir. Mas é melhor vocês rindo e trabalhando, porque o trabalho é mais do que importante. Todo mundo fala assim, né? essas mulheres aí, ó, é doida, não mexe com essas mulheres não. Porque os povos lá das casas populares, eles ficam olhando nós lá 9 da noite, tudo molhada, suja de barro. Eles ficam assim, gente, essas mulheres é doidas. E correndo atrás dos cachorros, correndo então. atrás dos cachorros, sai pra berrar fora, nós sai correndo atrás. Entra no esgoto. Entra no esgoto. E se alguém quiser ser voluntário lá, como é que faz? Pode chegar lá, conversar? Pode sim. Precisamos. Faz um convite aí para a população, para alguém lá ajudar vocês lá, ser voluntário. Olha para essa câmera aí e fala aí. Então, gente, quem quiser ajudar a gente nessa luta, nesse trabalho, pode ficar à vontade, porque a gente até está precisando de voluntários, porque a gente só tem uns 10 voluntários, né, Patrícia? São uns 10 voluntários só. Então é bem-vindo, porque a luta é grande, não tem fim, tem que ter coragem e muito amor. Principalmente amor, né? Principalmente amor. Dedicação, um carro, né? Para botar os bichos, dedicação, espaço em casa para levar, né? tempo e coragem. Seja bem-vindo quem quiser entrar para a ONG. Carro a gente leva até na cabeça, né? No braço. Ó, que isso. Que nós enfrenta só Deus para ter a dó de nós. Eu falo assim que nós já tá brindado. Ô Patrícia, você agora saindo um pouco aqui da parte dos animaizinhos, você também tem uma outra paixão que é a música, né? Você faz parte lá do grupo Face de Deus, você também canta. Veterinário ou música? Veterinária. Frente. Meu sonho de criança sempre foi assim. Sempre foi assim. Cachorro e cavalo. Minha vocação, assim, desde criancinha, assim, eu já brincava, a gente colocava umas formiguinhas assim, falava que as formiguinhas, aí as pequenininhas chegavam cheirando assim, falava que as formiguinhas estavam dando cria lá dentro, e desde pequena, assim, sempre foi meu sonho, eu nunca falei outra coisa, eu fiz tratamento uma vez, eu tenho síndrome do pânico, né, desde os meus 7 anos, então a gente fez uma época, eu fiz tratamento com psicóloga, a psicóloga falou comigo que não adiantava eu fazer veterinária, que eu não dava conta, colocou na minha cabeça, assim, foi a pior fase da minha vida. Eu troquei, fui para biomedicina na época, fiquei 1 mês na biomedicina, eu voltei inchada, assim, foi uma coisa de horror, assim, eu quase morri fazendo outra coisa que não fosse aquilo ali, sabe? Eu não tinha prazer de levantar da minha cama. A veterinária não, eu já ia pro hospital, já cheguei a virar 18 dias direto, assim, de plantão no hospital, dormindo 1 hora, era férias, tudo, assim, é minha paixão, sabe? Eu abro mão de qualquer coisa, assim, realmente, às vezes uma pessoa me liga, eu não tô aqui, aí enquanto eu não consigo alguém para me encaminhar, para me fazer alguma coisa, eu não sossego, eu não consigo, assim, eu fico deslocada, eu não consigo imaginar que, graças a Deus, eu tenho o dom e a formação para ajudar um bicho que tá ali sofrendo e não poder fazer nada, sabe?
e não fazer nada com aquilo ali. Eu acho que é um dom, assim, muito bonito e muito, muito importante, assim, que é salvar um bicho que não fala, sabe? E principalmente rodeado do mundo cheio de tanta maldade, que se a pessoa faz maldade com o ser humano, você imagina com o animal. Então, assim, é minha paixão, assim, e eu sempre atrelo os dois, assim. Bacana. Eu já opero, tenho uma caixinha de sono lá na clínica, eu já opero com música, Olha para São Francisco, lá que tá lá. tem o São Francisco lá em cima mesmo, aí eu já vou operando com música, e no pós-operatório, assim, é impressionante, o tanto que a música, principalmente no procedimento pós-anestésico, assim, o tanto que a música acalma. Qual tipo de música? Eu sou fã. Barões da Pisadinha, Não, Cachorro assim, Recupera? isso aí eu gosto. Não, aí você tem que ter um pouquinho de consciência, porque assim, o animal tá em transe e tal. Uma música clássica. Então, existe inclusive muitos estudos que falam da música no tratamento de animais, assim, sabe? Então, eu gosto, assim, a Enilda até ri, que a gente fica brincando assim, agora a pessoa já tá migrando pra medicina chinesa. Aí eu já começo a arrumar umas coisas alternativas, sabe? Assim, Vem ela com charuto. maxobustão, fecha muito bem ferida. Então eu vou procurando. Trabalho com cores. Eu vou procurando alternativas, assim, mais baratas, principalmente por causa das meninas, assim. Então, pomada, às vezes pomada cicatrizante. A maior parte dos nossos medicamentos, assim, todos praticamente químicos, eles vêm de ervas, né, de plantas. Então, assim, na maioria das vezes eu já tento procurar planta que a gente vai conseguir fazer pomada para poder cicatrizar. Uso muito barbatimão, babosa, alecrim. Então, tipo assim, laranja acalma. Então, eu tenho difusor lá na clínica com olhinho de laranja, que eu sei que vai acalmar. Legal. Então, assim, tem algumas coisas assim, alternativas que são baratas. Porque, por exemplo, algumas pomadas cicatrizantes são muito caras. E para as meninas, assim, que trabalham com isso aí direto, é muito bom quando a gente usa essas medicinas alternativas e que funcionam, assim, que a gente vê que funciona, sabe? Então, a gente sempre tenta, vai procurando aí. Mas, assim, é atrelado. É a música e a veterinária. Assim, são minhas duas paixões. E você, Nil? Desde criança também cuidava dos bichinhos? Ou Desde saiu... criança. Despertou esse interesse seu? Desde criança eu já gosto, eu não gosto que judia com nada. Desde criança eu já tenho essa vocação. Eu só não formei para veterinária porque... Precisava me ajudar. Já pode apertar ela então, né? Pra participar aí mais, né? Dá tempo. Então. Não mais, Enilda. Mas aí mais responsabilidade. Mas que eu não tô voltando para casa. E me conta aqui, a gente já tá quase encerrando. Qual que é a maior dificuldade que a ONG tem diariamente? Qual que é a coisa que... Nossa, a gente conseguir sair disso, o que tem lá mais complicado? É muita, assim, dívida, né? Dívida, eu ia falar. O mês de novembro, a gente gastou 4.500 de ração, poucas doação. Até a gente tem que agradecer, né, Patrícia, o apoio da prefeitura nas castrações, que a gente castrou mais de 40 cachorros de rua. Foram mais mais 60 40 animais. cachorros. Foram em 6 meses, 13 animais por mês. E agradecer os nossos doadores da conta lá, da Salve Patas lá no Instagram, que a gente tá sempre pedindo, e eles sempre doa, né? Nunca, assim, todo caso que a gente resgata, a gente coloca a nota lá, pede ajuda, a gente é atendido, sabe? Presta conta de tudo, Presta conta de tudo direitinho. Então, assim, é muito importante a população também compartilhe, ajuda, sabe? Mas a dificuldade nossa maior é a ração. E é o que a gente fala muito, assim, às vezes o pessoal tem vergonha de doar valores menores, sabe? Mas, assim... Gente, 5, 10, ração, o que tiver, ração, ajuda, cobertor, também, ajuda demais, sabe? Você falou? Custo veterinário. Custo veterinário, isso. Né? Porque sempre tem, você vê, tem poucos dias que teve o caso do Chico, né? Foi. Aí domingo teve o caso da, acho que é Baronesa Caneia, colocou o nome dela. Já tá em R$1.600. Porque ela vai ficar 8 dias internada. R$1.600. Então, a gente tem que arrecadar esse valor, sabe? Na maioria... E estruturalmente, assim, apesar de meio que ser ainda precário, dá pra levar. O lance mesmo é ter essa parte financeira mesmo. Dá pra levar, porque a gente, assim, é louco
faz o que for preciso, tira da gente. Tira muito do bolso Tira também, do bolso, né? A maioria do bolso. Enilda doente, inclusive, e precisava, não, assim, eu se falar assim, pra vai ajudar. gastar 10 mil com cachorro, eu gasto. Vai vender a casa, eu vendo. Vai vender o carro, eu vendo. Eu sou louca mesmo, sabe? Eu amo mesmo. E eu sou testemunha. Assim, a gente vai fazendo o que pode, né? Questão, assim, da clínica, por exemplo. Eu sou alucinada, assim, então se eu pudesse, se eu tivesse a condição de todo animal que chega para mim de rua, eu fazer 100% e operar e fazer o que fosse preciso, assim, de graça, eu faria, assim, ela já faz sem muito, medir, ela sabe? apoia muita gente, né? Então, assim, a Sempre maior parte, né, Nilda? horário, A gente desconta, a gente tira né? consulta, vai tirando as coisas assim, porque na maior parte das vezes medicação pra gente é comprada também, né? Então, assim, na maioria das vezes eu cobro medicação e não cobro meu serviço. A gente vai fazendo algumas coisas assim, vai ajudando. Igual eu falei com a Enilda que agora, com o fim das licitações da prefeitura, da castração, né? Que a gente ainda não sabe se vai voltar. Todo mês eu vou dar uma castração. Então, tipo assim, a gente vai fazendo o que pode, assim, pra ajudar, né? Pra ver o que dá pra fazer. assim, uma pessoa boa que tá chegando na ONG, pra né? ajudar, isso pra é verdade. Sangue novo, né? Pra dar uma força. Pra dar uma Às força. vezes dá umas crises, assim, que dá vontade de largar tudo, apesar do amor. Não, eu não dou, não. Não dá mesmo, não. É Aí a outra impressionante. tem que ir lá dar uma força. Não, Enilda, vamos lá. Já larguei minha mãe no hospital. Igual eu tô falando com você, eu largo tudo, mas não largo os cachorros. Eu tô aqui, eu tô pensando lá no DR. É verdade. Sabe? Se for pra me ir lá meia-noite, eu vou. Não tem como. Já foi muitas vezes, né, Nilda? Acontece muita coisa assim que tem que sair várias mesmo. vezes. Mas é isso aí, é muito importante os nossos doadores dar conta, porque... E quem quiser ir lá sozinho, conhecer, pode ir lá pra ver os cachorrinhos. Lá é aberto, se eu quiser ver um cachorrinho. Sim, Mas pra depois das 4h30, 5, mais ou menos, que as meninas vão lá limpar, A partir de 4h30 né? da noite. Então, assim, às vezes é legal mandar uma mensagenzinha no Instagram pra ver se as meninas estão lá. Lá pra avisar. Mas, assim, uma coisa que eu acho muito importante é conscientizar o pessoal, assim, e lembrar, gente, maus tratos é crime. E abandono. Abandono é crime. Na Cachorro na corrente é crime, sem água, sem comida. E hoje dá cadeia. Acha sabe? que tem razão ainda. A pessoa, você fala, gente, seu cachorro tá acorrentado. Gente, então beleza. Não é não, que não sei o que tem. Bota uma corrente no seu pescoço, fica ali num quadrado, então, sabe? Isso é crime, isso é maus tratos. O animal não merece aquilo ali, não nasceu pra isso, sabe? Outra coisa, as pessoas, assim, a primeira dificuldade que tem na vida, a primeira coisa que pensa abandono. É o abandono. Vou julgar o cachorro fora. O jeito mais fácil de resolver, jeito mais fácil, mas não sabe que ele tem dor, que ele tem fome, que ele tem amor, que é o amor mais verdadeiro. Ele sente, né? É o do animal, não tem outro. Só quem sabe que mexe é que vê. Que ser humano nenhum é capaz de amar igual o cachorro. A gratificação que eles têm pela gente é grande. Isso cura, né? Cura. E às vezes você pega o animal... Eu brinco que eu estudei pra salvar eles, mas na verdade eles me salvaram de mim mesma, assim, sabe? A cura da minha doença é aquilo ali. Quando eu tô fazendo... depressiva, sabe? Eu arrumava a casa 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes por dia. Aí eu... tá morta de cansada. Lá vai eu arrumar a casa de novo. Hoje eu largo tudo por conta dos cachorros. Eles me curou. Bacana. Importância dos animais na nossa vida, então, né? E a gratidão deles, né, Enilda? Às vezes gratidão, você precisa de ver a hora que a gente sai lá do canil, eles ficam tudo de carreirinha. Segue até o carro, os que ficam lá de fora. Segue o carro e fica tudo gritando, uivando, sabe? Isso aí isso é a melhor não parte. tem preço. É o que mais dá alegria. Eu vou com o coração doendo. Se eu pudesse levar um colchão e deitar lá no meio deles, eu ficava lá, sabe? Eu acho que assim, quando a gente vê recuperado. Aí sempre ficam uns lá de fora, sabe? Aí teve um dia que o Leonardo, né? Foi. Esse me levou pra cama, viu? Fiquei muito ruim. Ele correu atrás do carro, correu. E nós não viu que ele tava atrás do carro. Aí a hora que faltava assim uma distância assim pra chegar, ele caiu e morreu olhando pro carro. Menino, mas eu chorei tanto na rua, eu fiz um escândalo. Tá triste também. E o pessoal, tipo assim, a gente tinha operado, ela tava na casa né? do namorado dela, sabe? Era 6 da manhã.
Aí eu gritava, chama a Patrícia, pelo amor de Deus. Ele já estava morto, sabe? Chama a Patrícia. Aí a Andréia olhava pra mim, ele tá morto. E eu gritava, chama a Patrícia, eu não quero saber. Eu ainda fiz ela colocar o cachorro na mesa e fazer massagem. A gente tentou acessar, fiz massagem cardíaca, fez massagem cardíaca nele. Por que ele morreu? Eu acredito que por causa da insuficiência, né, respiratória, era um cachorro assim, a gente enfrenta um problema aqui em Passar Tempo muito grande, que é a erliquiose, babesiose, que são doenças dos carrapatos, né? Sabe? Então, assim, cachorro da rua e tal, e era um cachorro lindo, assim, grande, comia super bem, bebia super bem, só que vai observando, lindo, assim, a parte dos dias, né, assim. Então, eu acredito que ele já estava doente, porque quando eu cheguei ele já estava morto. Qual então, que era assim, o nome dele? já Leonardo DiCaprio, pelo olho dele, sabe? O olho dele era verdinho, a coisa mais linda. Nossa, então, assim, eu acredito que ele tenha chegado a dar uma morte cerebral por causa da falta de oxigenação, ele sabe? Correu muito, ele né? correu muito, assim, ficou muito cansado, já tinha essas outras debilitações dele aí. Então, eu acredito que tenha sido isso, sabe? Mas, assim, não deu nem tempo de eu examinar, de eu fazer nada, assim. Eu perguntei às meninas, vocês querem que faça necrópsia? Pra gente abrir, pra ver? Não vão mexer não e tal. Mas assim, o dele foi uma coisa de horror. E o nome dele, por ser Leonardo, a Enilda parou na rua e ela gritava, Leonardo! Aí depois os vizinhos chamavam e falavam comigo assim, Patrícia, quem que é Leonardo que morreu? Eles mataram um primo meu que chama Leonardo lá, que mora lá perto. O Léo morreu? Eu falei, não, gente, era um cachorro e tal. Porque a Enilda gritava Leonardo na rua e eles associaram o nome, assim, sabe? Mas assim, a gente passa muita coisa, assim. Eu sou assim, sabe? todas as vezes que morre um cachorro, eu nunca costumo. Aí sabe? toda vez ela fala assim, vou desistir, não quero mais não. Aí no outro dia ela tá lá, e eu ainda falo com ela, Enilda, coloca na sua cabeça uma coisa, morreu, mas morreu com a gente tentando, eles não estão à míngua, eles não estão ali sofrendo sozinhos. A gente tá tentando, eu não quero perder nenhum, eu não quero perder nenhum, sabe? Eu quero todos ali. E tem gente que chega lá no canil pra adotar e eu fico assim, esse tem problema. Aquele pega galinha. Ou aquele corre atrás de vaca. Ela não fala te aconselho levar tudo. aquele lá. Aí a pessoa acaba que vai embora e o cachorro fica. Mas é porque na maioria das vezes, assim, ela já sabe dos problemas, sabe? Então a gente já sabe, assim, dependendo da pessoa, que a pessoa vai levar e vai trazer. É muito comum, assim. Mas é assim, é igual mãe, né? Pensa que vai judiar, que não vai colocar um cobertor. É melhor você ficar em casa. E o coração? E quando ela se... não, meu coração tá doendo. Esse dia eu não vou deixar levar, não. E na maioria das vezes você tá certa, né, Nilda? É impressionante. Tem um sentido aí, um sentido de mãe. Realmente, né? a Neia fala assim, você falou, Deus me livre. De repente tá voltando com o cachorro pra trás. Não, mas eu sou uma presidente engraçada, sabe? Eu falo assim, pode levar, mas se não der certo, traz e me devolve. Não joga na rua, ela fala. Não joga na rua, não. Não joga, não. Porque tirar da gente que tem tanto amor pra depois levar e jogar... Nossa, mãe, quando eu penso nisso, eu morro. E na maioria das vezes, quando adotam assim, o pessoal já fala, tem uns 3 dias que tá triste, não quer comer e tal. Saudade, já é de saudade lá do pessoal, assim. Aí eu falo, traz ele pra trás. Aí você vai fazer umas visitas de vez em quando? Eu não aguento, não. O Thor, né, Nildo? É até engraçado, a gente ainda fica rindo assim lá na clínica. O Thor, que foi esse que apanhou, que foi pra lá, ele não queria entrar dentro do carro pra ir embora. Ele queria, pergunta ainda, a gente teve que arrastar ele dentro do... Ele não queria. É o maior barato. A gente sai pra cidade afora, tem hora que eu fico até com vergonha de tanto cachorro atrás de mim, entram, o menino lá do sanduíche. Tá acontecendo? O menino do sanduíche falou comigo, Patrícia, quando você vier, você tá proibida de entrar, que você não vai comer sanduíche mais, que você vem, os cachorros tudo entra. Não dá pra comprar pra todo eles mundo. Surgem, assim, é impressionante, parece que você tem alguma coisa que atrai em qualquer lugar. Porque vai na praça comer um sanduíche, a metade do cachorro. Eu compro 2, um pra mim e um pra ele, na maioria das vezes. Aí eu falo assim, tira o tomate que faz mal, tira não sei o quê, só assim que eu quero. Aqui, vai na padaria, direto eu tô subindo, aí eu encontro com ela na padaria, com essa colinha de pão de queijo, distribuindo pela rua. Vai dando os pão de queijo pros cachorros. Os cachorros estão muito bem tratados mesmo. E as cachorras que são castradas, né, Nildo? A gente acha muito engraçado, porque assim, parece que eles já sabem onde que tá o socorro, sabe? Aí machuca, tá mancando alguma coisa, aí eu já chego lá na porta da clínica, já tá lá. Aí eu já falo assim, veio consultar sozinho, olha aqui. Sabe até onde que vai, já, né? Acho que tipo, o animal sabe onde que ele encontra ali o conforto e tal. As cachorras que a gente caça, eu falo, gente, eu te fiz sentir dor, 7 dias de pós-operatório, você tá fazendo o quê?
que aqui? Aí esse fica... Aquele olhar, né? Volta lá. Bate Aí, 5 horas, já tá tudo esperando tudo a gente. esperando. Ainda costumei levar merenda, ainda levo merenda pra 40 e tantos cachorros todo dia. No dia da gravação do DVD da Face de Deus, a gente ainda riu que eu tava cantando, aí passou o cachorro atrás. Assim, Eu tava presente. o Elvis olhou e riu. Aí eu olhei pro banco, minha mãe sentada, a Dara, Enilda, pegou e sentou do lado da minha mãe, tá lá com as patinhas assim, me olhando. Só esperando. É muito Ninguém engraçado. imagina o que é um cachorro. Se a pessoa imaginasse, não trocaria por nada. E nem abandonava, nem jogava fora. Amigo fiel mesmo, Amigo né? fiel do peito mesmo. Não conhece dinheiro, né? Pois é complicado, né? Bom, meninas, eu acho que a gente já vai encerrando aqui. Vocês gostariam de passar mais alguma mensagem, falar mais alguma coisinha, convidar o pessoal para ir lá conhecer a ONG? A mensagem que eu queria deixar também é que ajuda, com certeza a gente precisa de mais, né? Porque é caso todo dia, toda hora. Todo dia tem um pedido de resgate, a gente não tem lugar, a gente tenta, nós não deixa para trás, sabe? Mas assim, eu queria fazer o apelo que as pessoas não abandonassem tanto igual abandona. Ah, vamos jogar na rua porque tem o DR, lá elas acolhem. Ah, tem a ONG pega. Não, a ONG não pega, gente. A ONG resgata. É diferente, né? E assim, é tudo na medida do possível, porque a gente nem um lugar direito a gente não tem, sabe? E às É vezes... muita dificuldade, a gente luta com muita falta de ração, que gasta demais, a ração tá muito cara. Às Não é vezes- brincadeira se alimentar quase 60 cachorros. Fora os que estão Né? em lar temporário, né? Os lar Estão em casa que temporário. manda... Porque não é só o canil. Tem lares temporários, assim, em algumas casas que esses animais são mantidos também. É. Mas, assim, eu acho que uma das coisas assim, que a gente enfrenta muito também é porque... Por exemplo, às vezes a pessoa tem um cachorro, aí ela não tem condição de tratar e tudo. A pessoa, em vez dela ser sincera, chegar e falar assim, gente, aqui... não tem condição de tratar e tal, vocês podem me ajudar e tal, fazer uma campanha, alguma coisa. Não, as pessoas ligam e falam que apareceu um cachorro aqui, assim, pega. assim, assim. Você pega. Gente, a gente não é bobo, você tá vendo que o cachorro é da pessoa. E outra coisa, Sabe? Entendi. E ele tá pedindo pra você levar. Às vezes o cachorro é só porque ele não quer mais, ele fala que tá lá e pede pra você levar. Então, assim, gente, respeito é vida, sabe? É vida, assim, além dessa questão do respeito, eu acho que, assim, tem que ter muita consciência. Na hora que eu vai, peguei né, um pegar um cachorro, cachorro. a partir do momento que eu tenho um animal, Tem que cuidar. é vida, a responsabilidade é minha. Ele vai adoecer, ele vai ter fome, ele vai ter frio. Pode dar uma pesquisada aí. Tem os 5 deveres, os 5 direitos dos animais. Então, assim, livre de fome, de sede, de doença, com lugar bonitinho para morar, para viver e tal. Então, assim, existe isso. Então, a gente tem que dar qualidade de vida. Se você não tem condição... Eu demorei tanto a ter um cachorro lá na minha casa de novo, foi justamente por causa disso. Eu era estudante, eu morava fora, aqui eu dependia dos meus pais para poder cuidar e tal. A partir do momento que eu tive minha vida, que eu voltei, tenho minhas responsabilidades, que eu vou andar com aquilo ali certinho, beleza, eu tenho a minha lá hoje. Não falta nada para ela. Então, assim, eu acho que essa consciência a gente tem que ter, sabe? A partir do momento que eu estou pegando, não é um objeto que quando eu não quiser mais eu jogo fora. Que quando eu não tiver, assim... Tem gente, que não tem nada. Se você vê o amor que a pessoa deixa de dar pra ela pra dar pro cachorro. Porque ela sabe da responsabilidade dela ali, sabe? Então, assim, eu acho que o meu recado é isso. Tenham responsabilidade. E Se você tem, respeite. Se você tem, você E outra cuida. coisa, as pessoas acham que a gente recebe salário para estar fazendo o que a gente está fazendo. Eu já ouvi isso de várias pessoas. Ah, vocês recebem salário, vocês têm que buscar o cachorro. Não, gente, a gente não recebe salário. A gente faz porque gosta mesmo. É até importante isso, o pessoal entender. É uma a organização função. não governamental, né? Assim, É na do maior bolso parte... que a gente tira, e muito, não é pouco, sabe? As doações, assim, são muito pequenas. Então, assim, às vezes o pessoal acha, tá São muito ganhando importantes as doação, isso e doações. aquilo. Gente, não tem. Assim, realmente não tem. E é uma Não luta tem. diária, né? É uma Se luta tem hoje, diária. amanhã pode Às faltar, né? vezes a gente até peca um pouquinho com o Instagram nessa questão aí, porque às vezes tá tão empolgado ali no resgate, pensa, a gente ainda fala direto, fala, gente, a gente tem que mostrar mais, que às vezes a gente tá resgatando ali, o bicho tá ali sofrendo, tá com dor, você nem lembra de fazer vídeo, de filmar, assim, mas o que tá no Instagram nem é tudo que a ONG faz, sabe? Não, assim, o trabalho é nem muito não maior. mostra, né? Porque a gente nem lembra de filmar a hora que você vê o cachorro lá no chão daquele jeito, igual eu vi a cachorra domingo. Eu nem lembrei de filmar, eu já fui chegando e pegando e levando ela, sabe? Entendi. Então, se as pessoas pudessem ver um pouquinho
do que a gente passa. Mas é bom ir lá conhecer para Não entender. abandonar. Assim, não tem nada a esconder, manda mensagem no Instagram, pede foto, vai ver, assim, tá na casa de fulano, quer ir lá ver como é que tá a beleza, tá lá, pode ir, pode ver. Assim, a gente não tem nada a esconder, sabe? O que a gente faz é por eles, é tudo pra eles, assim, E pra então... cidade também, E né? pra Que igual cidade a gente também. falou, que reflete na própria cidade. Eles não têm própria noção que, assim, o pessoal precisa ter uma noção que a saúde pública, ela depende aí, o veterinário, essa questão, os animais e tudo, é uma questão de saúde pública. Assim, não só na questão animal aí, o alimento chega na sua mesa, tudo que é de origem animal, ele tem que passar pela inspeção de um veterinário. Então, assim, supermercados tem que ter veterinário assinante, laticínio, alimento que chega na sua mesa, tudo. Então, assim, a função é muito maior, sabe, do que o pessoal pensa que é só ir ali cuidar na hora que tá doente. Não é. É a qualidade do produto, é tudo. Então, assim, a doença, a zoonose, por exemplo, que é a doença que passa por ser humano e tal, se ela tá muito controlada hoje em dia, é graças ao veterinário, é graças ao trabalho da ONG, é graças ao trabalho do controle dos zoonoses, da prefeitura da cidade, que busca aquilo ali e corre atrás, sabe? Então, assim, é muito importante, porque, igual eu falei, os cachorros lá do canil, se o pessoal for lá ver, gente, são muito mais bonitos e mais bem tratados que cachorro de muita gente, sabe? Então, assim, são todos saudáveis, o pelo bonito, brilhante, são cachorros felizes, assim, brincalhões. Então, assim, o trabalho da ONG nesse sentido é muito importante, juntamente com a prefeitura e com tudo mais, sabe? Se não tem tanto cachorro hoje em dia mais assim na rua, é graças ao trabalho da ONG. Assim, e o pessoal tem que entender que a ONG não tem essa obrigação, né? De tirar, porque às vezes, cachorro tá não sei o que, a ONG, quer que por pega. enquanto, não tem essa estrutura, porque é gasto demais. Demais. Se fosse por vocês, até pegava, né? O problema é que não comporta. Por nós né? pegava tudo, sabe? Não deixava nada. Mas é muito bacana esse trabalho de vocês. Eu diria que talvez é uma coisa essencial para a cidade, né? Vamos torcer para quem estiver assistindo aí, despertar essa consciência também, para ir lá dar uma força. Isso, isso primeiramente aí. Até o que a gente ajudar, mais né? precisa é de ajuda mesmo, ajuda da população, porque sozinho a gente não consegue, não vai conseguir. É muitos casos, muito abandono, todo dia. Não, mas vai dar, vamos torcer que vai despertar um pouquinho essa consciência. Se Deus quiser. A gente vai fazendo mais coisas, mais trabalhos relacionados, para expor mais a ONG também, porque eu conversei com muitas pessoas que nem eu mesmo não conhecia. Eu descobri pela internet, pelo Instagram também, né, essa questão da ONG, e achei muito legal. Tanto é que quando surgiu a oportunidade de fazer o programa, eu falei, vamos levar essa mulherada lá, porque vai dar um papo bacana e mostrar um serviço que é muito importante. Queria te agradecer então, tá mais tranquilo agora? Um pouco. Parou de tremer? Te agradecer, né, por eu ter te agradeço topado muito, o convite de imediato, assim, e já ter aberto as portas lá do canil pra gente poder ir lá fazer umas imagens e mostrar toda a importância do serviço. Eu acho que você merece os parabéns, tanto você quanto Patrícia, pelo trabalho que vocês duas fazem, além da equipe toda ali, né? Todo mundo que ajuda de alguma forma. Quero te agradecer também, Patrícia. Eu que te agradeço pelo esse espaço que você deu pra gente, Claro. né, Patrícia? Pela atenção. Muito obrigado mesmo, viu? De coração. Quem sabe a gente volta para contar uns Se casos Deus mais quiser. alegres depois, né? Deus quiser. Mais casos felizes. Isso. Patrícia, então também quero te agradecer por você ter vindo participar, contado um pouco da sua história, de todo esse carinho que vocês têm, que assim, chega a ser até emocionante mesmo, assim. Tanta dedicação e tanto empenho e tanto amor por uma causa que é tão necessária, né? Que todo mundo gosta de um bichinho de estimação. Quem não e às gosta, vezes né? até um que tá na rua também, às vezes ele vira até um companheiro aí, né? A galera gosta de tomar no carnaval, sempre aparece um cachorro, os cachorros sempre estão aí nas festas. São os companheiros, eles vigiam todo mundo, assim, é impressionante, é anjo mesmo, assim. A frase muito clichê, né? Que eles nascem, a gente aprende eles nascem sabendo amar do jeito que a gente leva a vida inteira para aprender, assim. E não guarda rancor, né? É a realidade, Leva assim. pontapé e tá lá. E ainda corre atrás, Corre você atrás. xinga, eles estão lá te lambendo. Então, assim, um negócio fora do normal. Eu acho que a gente tem muito que aprender com eles, sabe? Claro. Que a vida da gente ia ser bem melhor se a gente aprendesse, amasse. Assim, a gente brinca que se não gosta de cachorro, uma pessoa boa já não deve ser. Porque, assim, pelo menos respeitar, né? É claro. Mas obrigado por vocês terem vindo aqui, então. A gente vai encerrando, então, esse programa agora, o Radinho Sem Pilha, o podcast, que conversou com as meninas que trabalham lá na ONG Salve Patas.
Já fica então aí um pedido para todo mundo que assistiu. Vamos lá dar uma colaborada, ajudar de alguma forma, que seja fazendo alguma doação, ou mesmo até ir lá dar uma força para as meninas lá, porque trabalho não falta. Nosso programa se encerra aqui. Queria dizer mais uma vez que esse programa só é possível em razão da Lei Aldir Blanc, que é o auxílio emergencial de incentivo à produção cultural, e a gente criou esse podcast aqui para o pessoal de Passatempo, para a gente poder ouvir umas histórias, apresentar algumas pessoas e saber um pouquinho mais de quem faz Passatempo o que é. Queria agradecer também o pessoal da escola Coronel Américo Augusto de Oliveira, que está participando aqui dessa edição. A molecada veio tudo aqui. Mandar um abraço para a diretora Aparecida, que pediu lá uns meninos lá para poder vir participar aqui. E o nosso programa vai chegando ao final. Queria agradecer a todo mundo. Lembrando que este programa e os outros estão postados no canal do YouTube lá da Casa de Cultura, e você também pode ouvir pelo Spotify. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço, até a próxima.